que isso, falar em ser naturalista, em priorizar alimentos in natura, usar arroz integral, pão integral. Nos anos 90 era raro, isso soa até estranho, né, para o pessoal aí mais jovem, que principalmente de 20 anos para cá, onde a regra, né, de alimentação saudável começa, né, com alimentos in natura e alimentos integrais. Mas não foi sempre assim, né? A nutrição evoluiu, e eu acho que a própria medicina, hoje, a medicina que se dedica e pesquisa, né, a questão da nutrologia e da alimentação, mas aí a gente tem aí o guia alimentar para a população brasileira que pede, né, orienta que as pessoas consumam 75% da sua alimentação com alimentos in natura e minimamente processados, né? Então, aí a gente viu assim como mudou, e como eu estava no caminho certo quando eu comecei essa caminhada, eu digo lá desde de 91, com a nutricionista Herta Weiner, que eu chamava ela de minha guru, que me encaminhou no naturalismo, porque eu era assim uma nutricionista bem convencional, eu repetia o que eu tinha aprendido na faculdade sem grandes projeções assim de fazer alguma coisa diferente. Mas eu tinha sido criada, né? A família da minha mãe, a minha mãe era adventista, e os adventistas têm um cuidado especial com a alimentação e orientam, né? Naquela época, eu era criança, me criei ali com o livro Saúde e Vigor, parece que era o nome do livro, mas eu me lembro bem que eu li aquele livro, sempre fui uma leitora voraz, assim, desde criança, e eu achava muito diferente, porque não se encontrava aquilo que eles diziam, a gente não encontrava no armazém ali perto de casa, né? Mas eles tinham todo um preparo. E que, enfim, hoje eu digo, né, que a questão, assim, o que preconiza o nosso guia alimentar e a alimentação natural, eu digo, não é mais uma opção, por incrível que pareça, nos anos 90 se falava que comer pão integral, ter uma alimentação era uma opção de vida. E hoje a gente sabe que não é uma opção, mas sim o único caminho para a saúde plena, né? É a alimentação o mais natural possível. E na medicina chinesa, no sistema alimentar, eu encontrei isso, e mais do que isso, né? Toda uma classificação de alimento. Ontem, ainda na live, eu falei muito na questão da energia e o que influencia. Eu não falei assim disso, né? Da classificação dos alimentos, que é muito, muito, muito mais detalhada na medicina chinesa e nas medicinas tradicionais do Oriente. Mas, como todo mundo que inicia assim, alguma coisa diferente, como eu fui na época, sempre é vista assim, será que está exercendo bem a profissão? Será que está certa? Tanto que... Mas eu, há 20 anos, né, 2000, início do século, eu comecei meus estudos, ali 2007, 2010, eu estava em Associação Gaúcha, depois a Associação Brasileira, mas principalmente na Associação Brasileira, eu fui bastante questionada. Isto que naquela época a gente não tinha, né, a comunicação que se tem hoje, né? Elas sabiam pelos artigos que eu fazia, comentários em eventos palestras que eu dava na época, entrevistas também para a rádio. Então, não existia Facebook nem o WhatsApp para saber o que
que o colega, qual é a linha de trabalho de outro colega, né? Mas, enfim, eu, inclusive, quando eu estava na Associação Brasileira, eu fui convidada, assim, ou melhor, desafiada a escrever um artigo para publicar na revista Das Bran, e que tinha que ser no padrão exigido ali das Bran, que é o padrão, né, de um artigo científico. E eu disse, não tem problema, eu faço, e, apesar que eu nunca lecionei em universidade, mas, enfim, eu lia, estudava, mas até tive uma certa dificuldade, mas tive colega querida, Sônia Denegre, que me ajudou. Eu digo, olha, como é que eu faço? Como é que está? E que deu um parecer ali do que eu tinha feito. Mas assim, né, como todo mundo que faz alguma coisa um pouco à frente, sempre tem que provar, né? Mas, enfim, me deu um trabalho danado aquele artigo, mas fiz, entreguei e nunca publicaram. Nunca publicaram. Depois passou os anos, era ali 2019, 2018. Aí um dia eu comentei isso com uma pessoa que ainda era das Bran, nunca publicaram o meu artigo. Não, foi um descuido. Não, então tu não mandou. Não, eu mandei, eu sabia, né? Uma coisa que deu tanto trabalho, pedi ajuda. Mas, enfim, a gente sabe o que a resistência, né, principalmente do conservadorismo, tanto da academia, que a academia tem que ser conservadora, mas também dos órgãos de classe, né? Órgãos de classe, principalmente conselho, que eu frequentei. Mas, enfim, falando aí da minha passagem pelo Conselho Federal, que foi uma grande oportunidade, né, que eu tive de acompanhar a Comissão de Práticas Integrativas Complementares, né? Porque o que é isso, né? As pessoas às vezes perguntam, mas tem comprovação científica? Pode, porque, na verdade, o Conselho Federal só regulamentou a prática da dietoterapia chinesa agora em 2021, né? Mas, assim, fazendo histórico, desde 2002, a Organização Mundial de Saúde, ela recomendou que os países membros incentivassem e criassem políticas para a utilização de medicinas tradicionais, de valorização do conhecimento popular, do uso de plantas, né? Foi todo um documento que o Brasil acatou, assim, o governo brasileiro acatou de imediato e começou a trabalhar, tanto que isso foi 2002, 2003, em 2006 nós já tínhamos uma política de práticas integrativas contemplando, né, essas medicinas tradicionais. E eu tive, graças a essa minha colaboração nos órgãos de classe, nas Bran e nos conselhos, né, que eu tive no Conselho Federal e depois aqui no Conselho Regional. Fui presidente aqui do Conselho Regional de Nutricionista do Rio Grande do Sul. Então, mas como eu já transitava aí nessa área do naturalismo, né, quando eu cheguei no Conselho Federal, já me pediram que representasse, né, o conselho e a classe dos nutricionistas na Comissão de Práticas Integrativas do Conselho Nacional de Saúde, né, que é um órgão ali propositivo do Ministério da Saúde. E isso foi ótimo, porque eu vim, assim, então, foi ali 3 anos, e depois, em 2019, a FenaCelbra, a Federação Brasileira dos Celíacos, me pediu para representar. Então, por 2 gestões, eu participei desta comissão e pude acompanhar a evolução tanto da legislação brasileira nesse sentido, né, que a gente fala em evolução, mas é muito lento, né? Algo que
precisa ser capilarizado aí em todo o território nacional e que não tem, assim, um incentivo central. Na verdade, um único incentivo que eu me lembro foi durante 2 anos em que o Ministério da Saúde teve um médico homeopata que foi ministro da Saúde. Então, ali naqueles 2 anos, houve um avanço muito grande, inclusive colocando novas práticas, né? Hoje, são 29, eu fiquei até 2021, que eu fiquei nessa última gestão, que eu representei a Federação dos Celíacos, né? Então, até ali, pode ser que tenha mudado, tinha 29 práticas. O Conselho de Nutricionista autorizou, né, regulamentou, né, mas também é um tipo de autorização, regulamentou 13 práticas que os nutricionistas podem exercer juntamente com a nutrição clínica ou outra atividade que venha a ter. Então, aí, nessas 13 práticas, eu não me lembro muito bem, mas tem aromaterapia, tem auriculoterapia, tem biodança, tem alguma outra prática corporal e tem a medicina tradicional chinesa, aonde coloca a dietoterapia / fitoterapia, que eu nunca entendi e também nunca tive oportunidade de perguntar o que significa isso, né? Porque fitoterapia, nutricionista já tem já tem a sua legislação. E pensar em fito chinesa, dizer dietoterapia / fitoterapia, medicina tradicional chinesa, pensar em fitoterapia chinesa é algo assim muito complexo, porque ela é uma fitoterapia completamente diferente da nossa, da fitoterapia ocidental. Mas podemos utilizar perfeitamente a fitoterapia ocidental, juntamente com tratamentos ou até aconselhamentos alimentares da medicina tradicional chinesa, né? Porque quando a gente conhece, né, os alimentos e todo o efeito dos alimentos, a gente até vê aquela similaridade, né, dos conceitos entre chá e alimento, né? Então, a gente tem chá que é alimento, tem alimento que é chá, como cascas ou até mesmo folhas, como a gente tem a hortelã, que tanto faz parte de preparações como faz parte de chá e pode compor uma terapia aí. Mas, então, na medicina chinesa, então, tem isso, né? Ela é regulamentada, faz parte das práticas integrativas, né? É perfeitamente regulamentada, é um sistema médico complexo, como é o termo que usam, né? Então, tem uma teoria, um conceito estruturado e consagrado, tem prática terapêutica, tem todo um esquema de diagnóstico, tem o estudo de ciclos vitais, completa, né? Porque como racionalidade médica, né, que esse é o termo que se usa, ela precisa atender algumas dimensões. Mas o que tem, assim, que de especial? A diferença, né, entre a nutrição convencional, a nutrição científica, aquela que se aprende na faculdade, e esse sistema alimentar. O conhecimento da nutrição convencional é baseado num conceito mecânico de raciocínio, de causa e efeito, né? E também o nutricionista trabalha com as substâncias, né, que o homem precisa para viver. Então, a pergunta é, né, que tipo de substância nós precisamos para renovar os nossos tecidos, para manter a nossa energia e o funcionamento regular do nosso organismo, que são vitamina, minerais, fibras, gorduras e todas as suas
as suas classificações, né, que a gente estuda, e precisa ter esse conhecimento para praticar a nutrição clínica, né? E o sistema alimentar da medicina chinesa analisa os alimentos pela capacidade que ele tem de mobilizar a nossa energia interna, de mobilizar, de criar, de renovar, né? Todo esse trabalho, todo esse suporte de função orgânica. Então, os alimentos são analisados sob este aspecto. E assim, tudo, né? As bebidas, os chás, é sempre o raciocínio na questão energética. A base da medicina chinesa, que tem como base filosófica o taoísmo, né, que busca o entendimento e a convivência harmoniosa e equilibrada do homem com a natureza. E para isso, né, estabeleceu a questão, estabeleceu por observações lá há milhares e milhares de anos atrás a questão das energias yin e yang, aonde a energia yin ela se refere. Oi, Jussara, boa noite. Estamos aqui já, mas tu também, uma pessoa que já conhece, esteve ontem na live. Obrigada pela presença, querida. Então, as energias, né, opostas e complementares, porque dentro do yin tem uma semente de yang, dentro do yang tem uma semente de yin, à medida que um se manifesta, o outro diminui. Elas estão sempre juntas e em tudo, no nosso organismo, na natureza, né? A gente tem o dia e a noite. Então, durante o dia tem aquele movimento, aquela gradação, aquela graduação, né, do movimento yang, né, que começa com o nascer do sol, tem seu apogeu ao meio-dia e depois vai decrescendo e o yin vai tomando o espaço até a noite, né, até a meia-noite, que é o yin máximo. E isso é um raciocínio interessante que nós temos que ter para o nosso organismo, né? Cada pessoa tem o predomínio de uma dessas energias. As duas estão sempre, né, num movimento, num dinamismo, mas sempre tem um predomínio. Então, pessoas que são mais falantes, mais agitadas, são as pessoas yang, e aquelas pessoas mais reservadas, recolhidas, que falam baixo, são as pessoas que têm o predomínio da energia yin. E isso tem influência direta no seu organismo e no tipo de alimento que ela tem que selecionar no seu dia a dia, né? Então, uma pessoa yin também são pessoas que são mais resfriadas, né? Sentem mais frio. Então, uma pessoa yin, ela precisa de alimentos aquecedores, alimentos que venham aquecê-la, preparações também. A natureza térmica dos alimentos é uma característica relacionada nesse sistema da medicina, do sistema alimentar da medicina tradicional chinesa. Então, tem alimentos que têm natureza térmica fria e vão resfriar o organismo, né? Como, por exemplo, o leite. Né? O leite, hoje eu, desde a primeira hora, eu já vi ali um trabalho falando sobre o leite, fiquei gravando ele. Então, o leite ele tem natureza térmica fria. O leite, mas não são todos os laticínios, né? Eu estou falando do leite. Se a gente olhar o iogurte, que é um fermentado, ele já não tem essa natureza
tão fria, ele já tem uma natureza neutra. Os queijos que são fermentados também, mas o leite, então, ele deve ser, para essas pessoas, não significa que elas vão deixar de tomar leite, não, mas elas têm que tomar com um complemento aquecedor para equilibrar essa natureza térmica fria, né? Então, tomar o leite com café, né? Com chocolate, com canela. Isto vai mudar a natureza térmica, e assim com todos os alimentos, né? Quando a gente olha, por exemplo, as carnes que tem ali, que tem na sua classificação quanto à natureza térmica, tem aquelas carnes, as carnes brancas que a gente vê, peixe, suíno e frango, são carnes que têm uma natureza térmica mais fresca, não chega, a carne nunca é fria, né? É fresca, que se diz. Talvez tenha peixes aí de natureza fria, mas, então, a pessoa aí vai comer peixe, só que ela vai cuidar para usar, para temperar, para preparar esse peixe, né? Ela não vai comer sushi, não vai comer o peixe cru. Ela deve, não, aliás, a pessoa aí não deve, a pessoa mais que tem essa natureza, ela não deve comer alimentos crus, muito pouco alimento cru, né? A alimentação tem que ser predominantemente cozida. Tá? Então, o que eu estava falando falei do leite, né? E depois falei de outro alimento que agora não estou lembrando, mas sempre cuidando para fazer esse equilíbrio na alimentação. Por exemplo, as dietas, né? Dieta para emagrecer, tem que comer salada, tem que começar, né? Que é uma regra, começar a refeição com um prato de salada e bastante legumes, bastante frutas, às vezes e as pessoas mais elas não se sentem saciadas. Aliás, elas não têm nem muita vontade de comer alimentos crus, né? Mas ela vai comer esta salada, ela pode aquecer ou mistura um pouco de salada crua com legumes cozidos, né? Então, são muitos recursos e isso a gente vai aprendendo, né? Consultando a relação de alimentos e formas de preparação para equilibrar a natureza térmica dos alimentos. Então, outro princípio da medicina chinesa, além dessa análise do yin e do yang e todo o equilíbrio, que nós podemos fazer com temperos e com formas de preparo, tem a teoria das 5 constituições. Hoje eu até trouxe aqui esse diagrama aqui, né? Essa conformação das 5, porque existe uma outra, mas a mais comum é essa em formato de estrela, onde tem os elementos, né? Madeira, fogo, terra, metal e água. Então, esses elementos, eles encerram núcleos energéticos, né? E esse núcleo energético não está certinho aqui. São onde reúne um órgão e uma víscera em cada núcleo energético. Inclusive, já tem pesquisa sobre esses núcleos energéticos e descobrem muita afinidade entre eles, afinidade química e afinidade na questão da frequência do funcionamento deles, né? Porque a gente tem o fígado e vesícula, que são bem próximos, tem estômago e baço pâncreas, que também são próximos, e rim e bexiga, né? Mas tem o núcleo do fogo, que é coração e intestino delgado, são bem distantes. E o outro, mais ainda, coração e intestino grosso,
pulmão e intestino grosso. Então, esses núcleos energéticos, claro, precisam a alimentação e qualquer outra prática que seja feita na medicina chinesa, a acupuntura, a auriculoterapia, tem essa base desses núcleos energéticos para trabalhar, né? Dentro ali do que precisa ser feito para equilibrar, considera. E na dietoterapia, ele é, assim, um recurso maravilhoso, né? Porque quando a gente fala em prato colorido, essas cores que tem aqui na figura dos 5 elementos são as cores dos alimentos que esses núcleos energéticos necessitam. Então, onde o fígado e vesícula, a energia dos alimentos verdes vai ser direcionada para eles. Os alimentos vermelhos vão direcionar a energia para o coração e intestino delgado. A mesma coisa, os alimentos amarelos para o estômago e baço pâncreas. Né? Usa esse termo em medicina chinesa porque considera que é o mesmo núcleo energético, não dissocia, apesar de serem dois órgãos, né? E além, a questão, como eu falei, né, na medicina chinesa, sempre a gente raciocina em termos de energia. Os sabores também, cada núcleo desse tem um sabor que vai ajudar a equilibrar. Então, o fígado é o sabor ácido, né, que vai equilibrar. Mas quando a gente fala, o ácido é o sabor do fígado, mas a gente tem que ter sempre em mente que tanto a avidez, né, a pessoa consumir muito alimentos de sabor ácido, e a gente vê principalmente em crianças, né, que tem assim uma avidez às vezes por limão, né, que é uma fase da vida ali da criança, porque cada fase tem as suas características. Então, tanto a avidez como a rejeição de um sabor denota que aquele núcleo energético não está bem equilibrado, que ele precisa de atenção. Eu era uma pessoa que eu tinha uma certa rejeição pelo sabor ácido. Eu não suportava. E quando eu aprendi a medicina chinesa e comecei a aplicar, como aplico até hoje, eu me surpreendi quando eu comecei a, de repente, estar comendo uma geleia de laranja. Gente, eu não suportava, né? Ou uma geleia de damasco. Eu não suportava. E daí um dia que eu ganhei uma geleia de laranja, e quando eu vi, eu estava quase no fim, eu estava comendo aquela geleia. Aí que eu me dei conta que o quanto eu tinha ficado tolerante ao sabor ácido, né? E assim os outros sabores, por exemplo, sabor amargo. Também tem pessoas que gostam muito do sabor amargo, não ficam sem o seu chimarrão, sente falta do chimarrão, né? Claro que no caso do chimarrão e do café, que também é amargo, né? Eles têm outros componentes que também que causam bem-estar, né? No caso do chimarrão, são substâncias, né? As catequinas. O café tem até substâncias voláteis, né? Que são agradáveis, que a gente reconhece, que nos dá, que desperta as nossas endorfinas. Isso é muito curioso, né? A gente vê que um sabor, e isso até é um conhecimento da nutrição convencional, que o sabor, que o aroma manda mensagens químicas para o nosso organismo, né? O aroma do café induzindo a liberação de endorfinas, né? Para o nosso bem-estar, assim, para nos deixar mais
mais em alerta. O sabor amargo, até eu comentei ontem na live, né, que muitas pessoas dizem que rejeitam, mas estão ingerindo, né? Chocolatras, nossa, cada vez eu encontro mais pessoas que se autodenominam, né, viciadas em chocolate, não passam um dia sem comer chocolate. Mas aí a questão do chocolate, que entra na mesma, na via, né, muito semelhante à do café, na questão de ser um estimulante, o chocolate, a gente tem também, quando vê uma pessoa que está muito ávida para o chocolate, que ela pode estar indo atrás do açúcar, né? Que o amargo mascara o açúcar, o organismo dela está recebendo açúcar também, né? Um estimulante e também uma dose de açúcar que equilibra e talvez a pessoa esteja necessitando desse nível de equilíbrio, de uma forma tóxica, porque se ela está ingerindo excesso de chocolate, não está fazendo bem. Isso precisa ser equilibrado, né? Então, os alimentos, além das cores, eu digo que esse desenho das cinco constituições, dos 5 elementos, é uma paleta, né? Para a pessoa, um guia para a pessoa fazer semanalmente as suas compras no supermercado, né? Tem que levar um alimento vermelho, tem que levar o verde, tem que levar o amarelo, tem que levar o branco, né, que é o metal. Eu sempre brinco que o branco sempre foi um alimento desprezado pelos nutricionistas, porque se considerava que ele não tinha muitos nutrientes. Claro que depois, com a questão dos compostos fenólicos, que se descobriu nos alimentos brancos, também passaram a ser valorizados, né? Nessas, assim, constituições também tem a questão das estações do ano. As estações do ano, além de ter da gente ter esse olhar do yin e do yang, né? Então, a gente no verão tem um yang máximo, então a nossa alimentação tem que ser uma alimentação mais yin, com alimentos crus, com uma quantidade maior de líquido. Então, o verão no yang máximo e o inverno, que está se aproximando essa semana aqui do Rio Grande do Sul, com os alimentos com o máximo do yin no ciclo das 5 estações. Para a medicina chinesa, ela adota 5 estações. Inclusive, este modelo aqui, vocês vão encontrar o que chama também o modelo cosmológico, aonde a Terra está no centro, porque para os orientais, não é só os chineses, eles têm 18, eu já uso 18, porque eu já li tantos dias esse intervalo entre as estações, 18 dias antes até 18 dias antes do final de uma estação e 18 dias depois da estação que se iniciou, é a canícula, a 5ª estação do ano. Isso é muito interessante, porque a gente pode comprovar, passamos, né, a canícula aqui nos últimos 10, 18 dias, onde nós tivemos, e a canícula se caracteriza por isso, por apresentar as 4 estações do ano nesse período, né? Então, tem períodos de extremo calor, períodos de extrema umidade, extrema secura, e também um frio extremo. E o elemento que precisa, o núcleo energético que precisa ser cuidado, zelado nesse período é a terra, né? O elemento terra do estômago e baço pâncreas. Então, nesse período, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, e o que isso significa? Comer alimentos neutros ou aquecedores, né? Porque fazer a sua alimentação de acordo com aquele período da estação do ano. Havia uma
O meu, não é que uma pessoa entrou ali, desculpe, eu pensei que ela estava entrando aqui, mas deixei aberto o WhatsApp. Mas então, a questão da canícula, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, não só com a alimentação, mas também com a nossa proteção, né? Não pegar umidade na cabeça, não deixar os pés frios, tudo isso faz parte do cuidado com a nossa saúde, tá? E também eu até falei ontem, né, que a gente passou aí por essa enchente, então muitas pessoas ficaram expostas a muita umidade, e a umidade, mesmo a umidade do ar, ela entra no nosso organismo e a gente tem que se proteger, né? Se proteger como? Usando alimentos mais aquecidos e que tiram umidade do corpo, né? Um que eu sempre tenho perto, né? Então, é a casca de bergamota que eu seco de um ano para o outro. Eu tenho ali, agora já está na hora de botar mais casca para secar, porque eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa tendência de reter umidade no baço. E um dos sintomas, na medicina chinesa, a gente olha a língua, né? E um dos sintomas, um dos sinais de umidade no baço é marca de dente na língua. Então, quando tem que ver. Primeiro, se não tem, eu não falei das emoções ainda. Se não tem, se não está muito preocupada, né? E segundo, a questão da alimentação, se não está usando uma alimentação que está gerando muita umidade, né? Que está gerando muco no organismo. E também a questão emocional, porque cada núcleo, eu coloquei hoje lá no meu Instagram os 5 elementos, né? Uma configuração dessa com as emoções, que a gente quase não vê. E quando a gente encontra só um tipo, porque a emoção, ela é uma energia. A raiva, ela é interpretada como raiva, né? O nome da energia é a energia da raiva, mas essa mesma energia também é a energia do impulso, da iniciativa, da tomada de decisão, entendeu? E a questão da preocupação que eu estava citando aqui no núcleo do estômago e baço pâncreas, também, né? A preocupação, esse núcleo, ele precisa estar equilibrado, né? A gente fala muito em baço, fígado e rim, mas esse núcleo a gente tem que ter cuidado, porque é ele que vai nos dar foco e concentração, porque é aqui que é no equilíbrio desse núcleo energético que a gente vai ter pensamentos estruturados, né? É com ele que a gente tem a questão do foco, dos objetivos, né? E o excesso, então, de preocupação, né? Também se usa o termo pensamento repetitivo, porque às vezes a pessoa acha que está normal, mas ela fica horas pensando, voltando. Isso a gente identifica, né, que, por que eu estou pensando de novo nisso? Eu sei, porque eu tenho também, e todo mundo tem, né? Às vezes, tu, em vez de estar te preocupando aqui com o que tu tem que resolver, quando tu vê, tu tem alguma coisa na cabeça. Também é um sintoma do baço meio travado, a gente pode dizer. Umidade é algo assim que é muito prejudicial para o funcionamento do Qi, da nossa energia, né? Inclusive, assim, para a acupuntura, né? Uma pessoa que tem muita retenção de líquidos e muita umidade, porque na medicina chinesa a gente analisa assim, tem a retenção de líquido, esse mesmo líquido, não circulando adequadamente, ele vai se transformar em muco, né? Esse muco que a gente mais que pensa, né, nas vias respiratórias, né, mas também esse muco pode ficar no intestino
e também no interstício dos nossos órgãos, podemos criar muco. Esse muco não sendo drenado, ele se torna em quê? Em nódulos, em cistos, em pólipos. A gente tem visto aí, né, muitas pessoas começaram aí a dar uma corrida de fazer colonoscopia, identifica-se pólipos. Eu vejo para os pacientes, né, ficou pólipo, tem diverticulite, e isso também, o COVID afetou muito o intestino das pessoas, né? E depois a gente teve aí caso de pessoas famosas, né, que tiveram câncer de intestino. Eu acho que agora também a Preta Gil, que é uma pessoa que está falando bastante sobre a sua trajetória, seu tratamento, né? E ela disse, né, não me cuidei, não prestei atenção em mim. E eu acho, assim, o grande objetivo, inclusive desse trabalho, que eu comecei a fazer, ontem eu ainda falei, né, que eu nunca divulguei o meu trabalho, vamos dizer, na divulgação do meu trabalho em nutrição clínica, eu nunca coloquei a medicina chinesa, a dietoterapia chinesa. Estou colocando agora em junho pela primeira vez, né? Por uma série de motivos. Bem, uma delas é que só foi regulamentada o ano passado, né? Mas a questão até de fazer esse curso que eu estou programando, começa na semana que vem, né? Um curso para leigos. Eu sei que tem nutricionistas aí, né? Mas o meu objetivo é orientar as pessoas para esse cuidado com a alimentação, né? Esta função energética que nos é tão rica para nos orientar na seleção dos nossos alimentos, na forma de preparo e também nos estimula a autoobservação. No curso, eu vou aplicar testes, né? Eu vou aplicar testes, não, eu vou fornecer testes para que a pessoa faça a sua avaliação. Primeiro, claro, a avaliação do Yin e do Yang. E depois, em cada módulo, a gente vai trabalhar um desses núcleos, né? Um desses núcleos aqui, as características, como é que eles se desequilibram, quais são os sintomas, porque outra coisa também que eu não falei, que eu falei só do que um órgão e uma víscera, né? Rim, bexiga, coração, intestino delgado, mas também esses núcleos, eles têm associados glândulas e tecidos, né? E outras, e até os sentidos, né? E manifestações externas também. Por exemplo, o rim se manifesta nos olhos, o rim. O fígado se manifesta nos olhos. O rim no ouvido, né? Então, pessoas que têm problemas de ouvido, até excesso de cera, tem que cuidar do equilíbrio do rim, né? O fígado também é o responsável pelos órgãos reprodutores femininos, né? E o rim é pelos órgãos reprodutores masculinos. Tá? Então, quando a gente fala tem TPM, vamos tratar o fígado. Mas o que o fígado tem a ver, né? Mas é só tratar o fígado, equilibrar, não é? Equilibrar a energia do fígado, que a TPM some em 30 dias com... Claro que a pessoa tem que assumir, né? E fazer ali, usar aqueles alimentos para reequilibrar a energia do fígado. Mas, então, eu vejo, assim, soluções muito simples com a dietoterapia chinesa, que equilibra a saúde das pessoas, e essa parte emocional, que é muito importante, né? A pessoa saber que se ela está tendo uma emoção repetidamente, de uma forma exacerbada, ela está
estressando, ela está prejudicando aquele núcleo energético, porque a emoção e o equilíbrio do órgão é uma mão de duas vias. Tanto a emoção externa, o pensamento, né, o impacto de alguma notícia e que tu não tira da cabeça, vai estressar, falando aí da preocupação, né? Vai estressar o teu baço pâncreas, teu estômago e baço pâncreas, como um estômago ou um baço pâncreas agredido pela umidade que aconteceu aí nesse ciclone, que até hoje as pessoas ainda estão sofrendo com isso, né? Muito expostas à umidade, ele vai gerar a mesma emoção, vai gerar emoção negativa, que é o excesso de preocupação. E a questão, né, pensando no fígado também, da raiva, pessoa raivosa, pessoa raivosa não consegue dominar, ela está estressando o fígado, né? E não só a energia, mas tudo começa na energia até atingir a parte física, né? Então, esse cuidado com as emoções eu acho muito importante. Eu lembro sempre de uma novela, imagina, faz tantos anos essa novela, que a artista criança pequena era a Bruna Marquezine. Mas a mãe dela foi vítima ali de um assassinato. Ela perdeu a mãe num posto de gasolina ali, mas olha, a TV explorou aquelas cenas ali daquela artista, daquele ataque que fez ontem, né? Teve a questão do ataque na escola, isso aí é uma preocupação também, mas, enfim, nessa época, e a Bruna Marquezine, uma artista muito boa desde pequena, né, trabalhou magistralmente ali na questão da dor, da perda da mãe, e daí os consultórios dos pediatras lotaram com crianças que voltaram, que estavam fazendo xixi na cama. Isso foi, assim, muito comentado, sabe, nos eventos de pediatria nessa época, que foi a novela que induziu o medo nas crianças, né? E crianças já grandes, que não faziam, claro, incutiu a questão da interpretação da artista, e a criança internalizou ali, começou a ficar com medo que o mesmo acontecesse com a sua mãe. A gente já foi criança e sabe que esse medo faz parte das nossas fantasias, né? Então, assim como tem esse aí que eu dei o exemplo da raiva, tudo, a gente tem que cuidar das emoções para resguardar a saúde dos nossos órgãos internos, né? E o inverso é verdadeiro, cuidar dos nossos órgãos internos para ter emoções positivas, né? Questão da ansiedade também, que eu até conversei ontem, né? A ansiedade, ela pode vir de um rim desequilibrado, né? Excesso de deficiência de yin do rim provoca um aumento do yang, provocando a ansiedade. E a mesma coisa a raiva também vai levar à ansiedade. Por exemplo, no consultório, quando eu vejo lá que eu faço questionário pré-consulta e tem lá o anti-ansiolítico, já sei que tem que olhar o rim e tem que olhar o núcleo ali do rim e também do fígado, né, desta pessoa, porque ela já está medicada, claro que não se tira medicação, mas o alerta que se faz até para que a pessoa trabalhe os seus sentimentos junto com o seu terapeuta, psiquiatra, psicólogo, orienta que ela trabalhe essa questão para ajudar na ansiedade, né? O que tem de pessoas usando o psicotrópico é uma coisa assustadora. Bem, diz que o Brasil é o campeão de consumo, né, de antidepressivo e anti-ansiolítico. Mas, então, esse curso que eu tenho, e eu tenho esse curso pronto desde 2017, mas, enfim, eu fiz ele por um local que me pediu e tal, e agora transformei aí na versão online. Então,
Espero ter esclarecido alguma coisa para vocês aí, algum cuidado que vocês tenham na sua alimentação e também no autoconhecimento, né? Começar a pensar mais nas suas emoções, o que tem acontecido. Não falei, hoje eu quero falar no relógio biológico, mas já passou 1 hora, né? Não falei no relógio biológico, que é outra coisa fabulosa da medicina chinesa e que corresponde muito bem com a cronobiologia do conhecimento ocidental, com o ciclo circadiano, que não resta nenhuma dúvida, né? Da questão dos órgãos, o horário que eles têm a maior atividade energética, né? Que é claro que no ciclo circadiano, na cronobiologia, se estuda o tipo de hormônio, de enzimas que nosso organismo produz, né, em cada momento das 24 horas do dia. A medicina chinesa divide em 2 horas, cada 2 horas é um par de órgão lá que tenha a sua energia máxima, né? E no horário oposto, ele está na sua energia mínima. Isso também é muito interessante para a gente entender, né, a importância de seguir horários da alimentação. Né? E um desses horários que fica bem complicado para a gente mudar e para as pessoas é o horário da última refeição, né? Fazer a última refeição ainda no anoitecer. Agora, no inverno, até que não é muito difícil, mas eu sei, para mim foi muito difícil, eu digo, na minha reeducação alimentar, depois que eu aprendi, conforme eu fui aprendendo o sistema da alimentação na medicina tradicional chinesa, eu digo que o mais difícil para mim foi essa questão do horário, né? Mas, então, o curso eu estou divulgando já nas minhas redes sociais, estou fazendo um valor, tem um desconto bem interessante para quem aproveitar e fazer a sua inscrição até o final de junho, né? Mas é um curso online, né? A questão se vamos ter encontros ao vivo vai depender da turma. Se a turma quiser encontro ao vivo, a gente faz, mas o que está previsto mesmo são o cronograma já está, o cronograma está na página que a pessoa acessa, né, para conhecer ali a programação e tudo que já aconteceu aí nesse trajeto, e o que vai ser dado, né? Eu previ aula prática, mas tudo filmado. Mas, se o grupo quiser aula ao vivo para tirar dúvidas, será feito. Porque nos programas de emagrecimento eu já faço, né? Ao vivo com o grupo. Então, esse da medicina chinesa, vamos ver como é que o grupo vai ser, qual é o grupo sempre forma uma identidade, né? Como é que vai ser a identidade desse grupo? Mas, além do material que estará disponível na plataforma, que são vídeos que eu vou gravar com palestras, o material, os slides, fica tudo disponível para baixar, né? Práticas também de demonstração de como equilibrar a energia dos alimentos e depois em cada núcleo energético que vai sendo estudado, vai ter toda a orientação de como organizar, né, de como equilibrar, né, fazer preparações equilibradas para aquele núcleo. E também tem grupo de WhatsApp, tem canal de Telegram exclusivo somente para os participantes e para o meu suporte, né? E as pessoas, então, vão ter, assim, o meu suporte por 1 ano, tá? Para tirar qualquer dúvida.
Bem, pessoal, olha, muito obrigado pelos que ficaram até agora por aqui e espero vocês aí, a gente se encontra, algumas eu tô vendo aqui, né, que a gente se encontra, que seja bastante daqui para frente, depois dessa pandemia. Ajudem aí a divulgar a medicina tradicional chinesa, o sistema alimentar, quem conhece, né, nas mídias sociais, eu acho assim, nós temos muita informação da nutrição independente, mas eu acho que os nutricionistas têm que se manifestar mais mesmo com os seus o convencional, mas aquilo que sabe tem que divulgar, porque o que tem de gente dando pitaco de nutrição errado, prejudicando a saúde das pessoas, fazendo só por sensacionalismo, às vezes não é nem, né, mas é para ter seguidores, né, é algo absurdo. Eu digo, os nutricionistas têm que se manifestar mais nas redes sociais, nos meios de comunicação e dar o seu recado. Hoje ainda, que eu disse que eu passei o dia pensando no leite, né? Claro que tem as pessoas que têm intolerância, alergia, é um caso à parte, mas é uma professora que eu conheço da Universidade de Caxias do Sul, a doutora Heloísa Teodoro, e que ela apresentou uma revisão, né, não é, meta-análise, assim, com modelo excelente de pesquisa, provando que o leite não é inflamatório. E, gente, o que tem de terror em cima do leite é um absurdo, né? Eu nunca deixei de recomendar leite para os meus pacientes, porque eu nunca deixei de tomar leite, né? Não tenho nenhuma intolerância, nunca deixei de tomar leite, sem exageros, também com o queijo ou qualquer outro tipo de laticínio, e só me faz bem, né? Eu sempre tive, apesar que o pessoal aí sempre demonizando o leite, né, de uma forma absurda, tá? Inclusive nutricionistas demonizando o leite, né? E hoje teve essa boa notícia, eu acho que sempre que a gente constata um avanço da ciência, eu disse boa notícia. Mas agora, falando em leite, me obrigo a falar da medicina chinesa e o leite, porque na medicina chinesa não existe leite, né? Então, inclusive, quando eu aprendi medicina chinesa, eu, eu sim, Cecília, Então, eu dei o nome, né? Doutora Heloísa Teodoro, procura ela lá no Instagram, que tem lá o link do trabalho dessa revisão científica que ela está divulgando lá, né? Inclusive mais ou menos com esse mesmo discurso que eu tive, né? Do terrorismo que estão fazendo com a questão do leite como um elemento inflamatório, né? Inflamatórios são os corantes e conservantes dos alimentos, e não qualquer outro alimento que queira, até o glúten, né? Porque, ainda mais quando a gente tem a visão da medicina chinesa, que a gente não olha só o alimento, a gente sempre tem que olhar quem está recebendo esse alimento, né? Então, o organismo tem que ter capacidade de assimilar e de saber o que ele vai fazer com aquele alimento, com a energia daquele alimento. Mas a questão do leite, né, do terrorismo que o pessoal vem fazendo há muito tempo, assim, é um absurdo. E tu vê, agora vem essa notícia de que não aponta, né? Tem algumas coisas assim, mas é determinante isso aí. Mas que eu estava falando da medicina chinesa, não existe leite lá, né? E o que eu fiz? Porque eu sempre recomendei leite para os meus pacientes, né? Que, assim,
que não tinham nenhuma intolerância. Então, eu fui estudar, fui fazer cursos de medicina ayurvédica, porque a gente sabe que os indianos são altos bebedores de leite, né? E daí eu aprendi muito com a ayurvédica também, né? Que ela é similar à medicina chinesa, porém com diferenças, né? Ela tem um componente místico, né, muito forte. Inclusive, é por isso, a ayurvédica, ela está nas práticas integrativas, mas, por exemplo, o Conselho de Medicina não autoriza, né, não autoriza os médicos a utilizarem essa ayurvédica, e autoriza a acupuntura e todas as práticas da medicina chinesa. Mas daí eu aprendi muito com a medicina ayurvédica, e inclusive essa questão da natureza térmica do leite, né? De como ela muda, que o leite ele é frio, mas ele tem que ser aquecido. No caso dos indianos, eles usam a cúrcuma, eles usam o gengibre, eles usam o chá preto, eu lembro logo do chai, né? E eu perguntei uma vez, então eu aprendi aí bastante com os cursos que eu fiz de medicina ayurvédica, fiquei até amiga de uma ayurveda do Rio, que depois ela foi fazer nutrição, hoje ela é nutricionista, a Laura Pires, também é um nome aí a ser acompanhado, né? Que ela é ayurvédica, ela é ayurveda há muitos anos, né? E fez nutrição. Aí. Também revolucionou bastante lá a UERJ durante o curso. Mas o que eu queria dizer para vocês que uma vez eu perguntei para uma senhora chinesa sobre o leite de soja, porque quando a gente fala em soja, o pessoal tem alergia, porque é transgênica, né? Leite de soja que já deram para criança aí de monte, né? E todo mundo come horrores de soja e diz que são alérgicos. Come embutido, todo embutido tem proteína de soja. E as pessoas dizem que não pode usar óleo de soja. Desinformação, né? Mas que eu estava falando, perguntei para essa, nossa, 1h14. 1h14 que eu estou falando aqui. Sobre o leite, né? Se eles usavam alguma bebida naquele formato que a gente conhece, que fazem aqui, que é de extrair o leite do grão da soja hidratada. E ela disse que não, que a única bebida que eles têm nesse semelhante, eles fazem para os idosos, né? Mas olha, quando ela me falou a diluição, seria assim umas 5 vezes mais diluído do que a gente tem aqui como leite de soja. Cecília, que já trabalhou com alimentação escolar, também conhece um pouco disso, né? E da questão da proteína da soja e do leite de soja. E daí ela diz que eles fazem essa bebida de extrair o leite de soja, e depois ela falou a diluição, que eu calculei isso aí, umas 5 vezes mais diluído, que eles dão para as pessoas idosas e temperam e tal, que é para o idoso não ficar tomando tanto chá, né? Que o idoso toma muito chá e começa a ficar desnutrido. Então, essa foi a notícia aí. Encerrando, eu digo, o leite ficou na minha cabeça, vou encerrar aqui essa aula aberta falando do leite, né? E do leite de soja também. Mas, então, pessoal, olha, uma boa noite sobre teu curso. Sim, Cecília, tá? Eu vou passar, sim. Então, boa noite para vocês, muito obrigada pela atenção. A live eu vou deixar gravada para quem, enfim, quiser, não conseguiu ver toda, quiser assistir depois, tá bom, pessoal? Então, até qualquer hora aí, a gente se encontra numa live, em outra aula, no nosso curso também, né? Em algum evento. Um grande abraço para vocês.